Shabbat Shalom, Shana Tová, feliz ano novo judaico. Exatamente, sexta-feira, 15 de setembro de 2023, virou, né, na virada do dia, 6 horas da tarde mais ou menos, o ano novo judaico, o ano 5.784. 5.784. Estamos na semana milenar, nós estamos na sexta-feira da semana milenar para entrar no Shabat milenar. E aí só um detalhe, né? Dizem 5.784. Então faltaria 216 anos para completar o sexto dia e começar o sétimo. E aí nós sabemos que teve cerca de 200 anos perdidos, né? Devido ao cativeiro, 200 anos foram perdidos, aproximadamente. Se for 200 anos, nós que estamos contando 5.784, poderemos estar no ano 5.984. Se for isso, falta 16 anos para entrar no milênio. Se for, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Só um detalhe. Mas que seja um ano abençoado para você, principalmente na vida espiritual. E as outras coisas são consequência, ok? Então é Rosh Hashanah, festa de ano novo, como dizem judaico, né? Calendário judaico. E por falar em ano novo, eu vou falar de uma vida nova. Hoje, né, você já deve ter visto pelo título, nós estamos falando hoje sobre vamos entrar na palavra, não é, nossa live é de palavra, então daqui a pouco a gente vai entrar na palavra, mas essa palavra que nós vamos trazer hoje tem tudo a ver com esse testemunho aqui, sobre o Rabino Sam Stern. Ok? Eu ouvi o testemunho dele de uma forma muito interessante, eu li um pouquinho diferente, mas eu vou contar para você como eu entendi, ok? Que é muito interessante. E esse rabino, então, ele foi, como eu diria, ele encontrou Yeshua por causa de um poema, entre aspas, ok? Entre aspas, por causa de um poema, ele encontrou Yeshua. É sobre isso que nós queremos falar para você. Então, e eu vou falar direto para poder entrar na palavra, para não perder o raciocínio e para não perder também o meado aqui, né? O caminho que a gente tem mentalmente traçado para a live de hoje. Então vai ser uma live rápida, ok? E nós vamos também, na verdade não é uma live, tá? Estou gravando isso uma semana antes, né? Um pouquinho, né? Hoje, na verdade estou aqui no sábado, dia 9 já virou sábado, já fomos para a sinagoga, para a igreja no caso, já fomos, glória a Deus. E agora nós estamos gravando essa live para sexta-feira, 15 de setembro, ok? Então, vamos então entrar nessa questão do testemunho desse rabino. Um rabino ortodoxo que, deixa eu pegar aqui, ó. Ele foi um rabino ortodoxo e também foi porque é de abençoada memória, né, já faleceu. Ele foi um rabino que passou pelo Holocausto, tá? Então, o rabino Sam Stern, ele passou pelo Holocausto e perdeu toda a sua família. E quando ele perdeu toda a sua família ali no Holocausto, ele perdeu também a fé. Ele perdeu a fé na religião, enfim. E
porque ele não conseguia entender, né? Ele não conseguia entender a dor que ele passou, e ele era um homem muito estudioso, só que todo o estudo que ele teve, ele se viu dessa forma, né? Não foi capaz, não só o estudo, né? No testemunho dele, ele diz que ele viu que tudo que ele tinha estudado, que os outros judeus tinham estudado também, não livraram ele de certas coisas, né, que aconteceu no Holocausto. Nós não vamos entrar na questão do porquê do Holocausto, tá? Não somos juízes, mas a Torá menciona passagens que dá para ver claramente que trata-se do Holocausto, ok? E na Gematria também, o Holocausto aparece de uma forma misteriosa ali, mas quem sabe talvez um dia a gente traga esse assunto. Mas na Gematria também traz o Holocausto, está escrito, né? Gematria, para quem não sabe, é um conjunto de letras, né? Toda a Torá, ela tem uma numeração, um cálculo. E há alguns mistérios, né? Algumas revelações que estão escondidas. Por exemplo, Pentateuco, 50 em 50 anos tem, por exemplo, perdão, Pentateuco é 5. Aí depois tem o ano do Yovel, né? Que é, no caso, jubileu, né? 50 em 50 anos. Então tem algumas palavras na Torá que você conta uma letra, aí você conta 50 letras, aí você junta outra. Aí você conta mais 50 letras no texto da Bíblia, e você junta outra. Depois você conta 50 letras da Bíblia e junta outra. E no texto de Moisés, quando Moisés está falando sobre as maldições, sobre a desobediência da Torá, está lá o nome Holocausto. Em hebraico está lá o nome Holocausto na Gematria. É algo bastante interessante. Talvez, não sei como estamos gravando, quem sabe a gente coloca aqui alguma coisa também, mas vamos ver. Vamos primeiro para o testemunho. Muito bem. O Rabino Sanster, ele com 6 anos de idade, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ele tinha 6 anos, estava na rua e levou uma pedrada na cabeça. Quem que jogou a pedra na cabeça dele? Um garotinho. Aquele tempo era muito comum, né? Todo mundo era cristão, ou era judeu, que eles desprezavam de todas as formas, mandava para gueto, obrigava a vestir roupas especiais, né? Especiais na forma pejorativa, ou era cristão, praticante ou não. E havia uma prática muito bizarra, que eu até brinco, falo que os cristãos iam na sinagoga todos os sábados. Só que eles não entravam, né? Eles ficavam na porta, lá nas proximidades da sinagoga, na entrada e na saída, na hora da entrada e na hora da saída, porque eles iam lá para jogar pedra no judeu. Então era essa uma prática muito normal, não era bullying, não era nada, ali era mesmo uma prática que eles adotaram como natural, como normal. E o Sanster, então, ele chega na casa da mãe dele e ele pergunta para a mãe dele por que aquilo estava acontecendo, até quando aquilo iria acontecer. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele entendeu, ele perguntou para a mãe dele até quando isso seria assim, e a mãe dele falou, olha, o dia que o Messias vier, isso acaba. Então, na cabeça dele, ele entendeu o seguinte, eu preciso do Messias, nós precisamos que o Messias venha logo, para acabar esse sofrimento. Então, ele viveu toda a sua vida desejando muito que o Messias viesse. Chegou a guerra, ele se tornou adulto, né? E chegou a guerra. E aí, houve ali, né, os judeus foram levados para campos de concentração, toda a família dele foi levada e morreu toda a família dele, toda a família dele morreu, só restou ele. E ele então acabou a guerra em 47, acabou a guerra e ele
Eu tenho aqui, eu não consegui separar aqui, mas está separado, eu não consegui colocar na tela. Tem até as fotos do documento dele do pós-guerra ali. E ele então acabou a guerra, ele foi lá para um local, né? Porque também o que era feito? Tudo que era sapataria, fábricas, lojas, casas, bens, prataria, pratos, cristais, tudo que os judeus tinham eram dados aos cristãos, chamados de cristãos. Tinha bons cristãos, tinha cristãos de coração. A gente tem histórias, por exemplo, de sapataria que foi tomada, tirada do judeu e dada por um cristão, né? Naquela época católico, né? O protestante tinha, mas era bem menos que hoje, mas protestante, católico, pega o católico, tira a imagem e tem um protestante. Não tem diferença. Então, você tem um evangélico, enfim, não tem muita diferença. É a mesma, os mesmos dogmas, não é a Bíblia que segue. É Natal, festas pagãs, enfim. Então, eles pegou e aí eles tomavam tudo dos judeus. E dessa sapataria, por exemplo, a pessoa pegava e escondido trabalhava, tomou posse da sapataria, mas dava um pouco de dinheiro escondido para o judeu tentar sobreviver. Até que o judeu ia para o campo de concentração e aí, né, dificilmente voltou. Poucos voltaram. Então era muito comum isso. Agora tinha pessoas que se sentiam, que era cômodo ser judeu, era cômodo ser cristão, qualquer um chamado de cristão, né? Não estou falando do mal do cristão, mas era o seguinte, ou era judeu ou era cristão. Então, o cara falava, não, sou cristão. E pronto. E aí, então, tinha os maus, né? Tinha pessoas que humilhavam mesmo, tacava pedra, como nós já falamos, enfim. E aí, quando eles voltam da guerra, as casas, as empresas, já foi tudo dado tudo para os outros, não tem mais nada. E eles vão para um lugar, né? Um local, né? Onde ficavam todos os que estavam deslocados. E voltaram ali, então foram remanejados ali, e com o tempo ele acabou indo para os Estados Unidos refazer a sua vida. Quando ele está refazendo a sua vida nos Estados Unidos, ele já está desiludido com a fé. Ele já está desiludido com tudo, né? Porque não tinha resposta para tudo que aconteceu. E também tinha uma coisa. Quando chegava o feriado, né, o de Yom Kippur, que aliás na semana que vem, né, vai ser Yom Kippur. Quando chegava o feriado de dessa semana, tá perto da festa de Yom Kippur. Quando chegava a festa de Yom Kippur, ele não se sentia perdoado. E ele sabia, a Bíblia diz, a Torá diz que para ter perdão precisa de ter derramamento de sangue. O templo não existe mais, não tem como derramar sangue. E ele então se sentia com seus pecados, ele não se sentia perdoado, ele não se sentia bem espiritualmente. E com o holocausto e tudo, ele então acabou realmente desacreditado. Um rabino que acabou desacreditando, né, de muitas coisas. Aí ele foi uma vez em um evento, e um evento cristão. Por isso que eu falo, eu não sou contra a religião. A religião, para mim, está lá no Salmo 80. Né? É uma figueira egípcia que Deus plantou na terra para que as pessoas não morram espiritualmente. Até que elas encontrem a figueira, e aí ela vai viver eternamente quando ela encontrar a videira verdadeira, tá bom? Muito bem. Aí ele então vai e esse homem começa a evangelizá-lo, mas é um sonho do cristão, né? Converter um judeu. Pode acontecer, mas é muito raro, porque o judeu, ele conhece, né? Tem coisas que ele não conhece, mas ele conhece Torá. E o cristão, geralmente, não conhece Torá. Né? Então, os judeus messiânicos que nós conhecemos, eles não são cristãos. Eles são judeus messiânicos, que creem em Yeshua.
que levam, que levam os ensinamentos, praticam os ensinamentos que Yeshua praticava, não que os cristãos inventaram no terceiro para o quarto século. E ele então, esse homem conversa com ele e fala para ele, olha, você quer encontrar o Messias? E é tudo que ele quer, desde os 6 anos ele quer encontrar o Messias. Ele falou, então leia, e deu para ele um evangelho para ele em Yiddish, né? Se não me engano é alemão, é uma mistura do alemão com alemão, eu não lembro agora, é alemão mais alguma mistura ali que eu acho que é polonês, não lembro agora, enfim, é a língua Yiddish aí, tá? São 3 línguas que mistura aí. Então, ele pegou e ele lia hebraico, né? Então, perdão, hebraico, alemão, e aí tem uma terceira língua aí. E ele então começou a ler. Só que quando ele começou a ler, ele imaginava que ia ler alguma coisa sobre o cristianismo. Novo Testamento, você vai ler o Novo Testamento, o que você imagina? O que a pessoa imagina? Vou ver o que os católicos fazem, o que os protestantes fazem, vou ver a base do que eles fazem aqui. Só que quando ele começou a ler o Novo Testamento, ele tomou um choque, ele falou, mas esse livro é judaico. Você viu? Como quem diz, né? Não tem nada de cristão aqui, isso aqui é um livro judaico. Yeshua, filho de Abraão, Isaac, Jacó. E ele ficou fascinado com isso. E aí ele começou a estudar. E estudou bastante, entendeu muita coisa. Porém, ele não se converteu. Ele precisava de fazer techuvá, não de conversão. Ele não se converteu. Mas ele leu, entendeu, mas ficou ainda... Ficou ali, com conhecimento a mais, tal. Só que assim, pensa comigo, vamos pensar um pouquinho. A pessoa chega para você e dá um livro da religião dela. Ele vai lá e vai ler que a religião dela é certa, se bem que não é o caso do cristianismo, né? Porque o cristianismo, quando você dá um livro para uma pessoa leiga, você dá um Novo Testamento, se você deixar ela sozinha, ela lê a Bíblia sozinha, daqui a pouco ela está guardando, se ela for sincera, ela vai guardar mandamento, guardar Shabat, vai celebrar a festa bíblica. Por quê? Porque é o que está lá escrito definitivamente na Bíblia, ok? Mas, para ela ser um cristão, vai ter que ensinar para ela, olha, você está lendo sábado, mas não é sábado, é domingo. Ó, você está lendo festa bíblica, mas não é festa bíblica, é as festas pagãs. Ó, você está lendo que é para guardar os mandamentos, mas você está na graça. Então tem aquela instrução de fora, tá? Para tornar a pessoa um cristão. Então ela tem a Bíblia, mas ela vive uma realidade paralela. Não vive a Bíblia. Desculpa falar isso, porque eu posso falar isso porque eu vivi dessa forma, ok? Muito bem. E ele, então, achou interessante, mas um livro falando sobre a sua religião. Não tinha, assim, algo ali que ele realmente... Ele leu o livro, ele está muito machucado também, e passou. Depois esse amigo chega dele, aí foi o golpe de mestre, eu creio que Deus usou esse amigo dele. Porque aí vem, para a gente finalizar, e a gente vai entrar na palavra. Olha o que o amigo dele fez. Esse amigo dele pegou, escreveu, né, à mão, em hebraico, à mão, ele era judeu. Esse amigo dele apresentou um amigo judeu para ele, ok? E esse amigo dele escreveu em hebraico, né, fez lá uma carta. E ele pegou e falou assim pro Rabino Sanster, falou, olha, eu escrevi um poema. Você lê e me dá, tipo assim, né? Você lê e me dá a sua opinião? Aí ele falou, tudo bem. E esse rabino, esse amigo dele, ele, como era judeu, ele sabe exatamente o que o judeu lê e o que o judeu não lê. Por quê? Isso é importante frisar aqui.
O judeu, ele tem uma forma de estudo, o rabino Joseph Shulam já falou. Eles estudam, 80% do tempo de estudo deles é Talmud. Eles têm o Talmud como inspirado, mas não é. E 20% do tempo é Torá. Na Torá, tem capítulos que eles são proibidos, dependendo, né, a linha judaica aí, que são proibidos de ler sozinhos. Ah, você aqui só pode ler com um rabino e tal, sob supervisão. Está na Torá. Está na Bíblia. Mas eles são proibidos de ler sozinho. E esse homem conhecia tudo isso. E aí que vem o pulo do gato fantástico. Esse homem chegou e deu então o poema. Falou, leia esse poema. E ele foi lá e ele leu o poema. E aí vem a questão do poema. Vamos ver o poema? Vou te ler para você. Isaías 53. Ele copiou Isaías capítulo 53 e falou que era um poema que ele tinha escrito e pediu para o Sanster estar lendo. E ele então leu. E olha só o que diz. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então veja só, o Davi Ster já estava machucado com tudo o que aconteceu. Onde estava Deus durante o Holocausto? É uma pergunta que muitos fizeram. E aqui diz, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, o poder de Deus. Por quê? Foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Não era alguém aparente, como uma boa aparente, nem formoso, de grande beleza. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olhado para o Messias, mas ele, o Messias, acho que não. Então, mais ou menos isso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens foi rejeitado. Foi escolhido, né? Entre Barrabás e Yeshua, escolheram Barrabás. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Vamos lá. E ele continua lá, lendo. Certamente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele está lá lendo, né? Até agora ele vai falar, nossa, está inspirado, mas ele começa a ganhar. Peraí, ele é cristão. Ele é cristão e está com essa... Onde vai chegar isso aqui, né? E ele continua lendo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Opa! Quem foi traspassado? Dizem que Jesus, né? Tô tentando imaginar a cabeça dele, tá? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Olha, desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Opa! Por causa da transgressão do meu povo, um judeu teria escrito um poema para ele ler, e ele está dizendo que por causa da transgressão do meu povo, o povo judeu, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, né? Foi colocado no túmulo do rico, né? Nossa, esqueci. Nossa, minha mente está uma beleza. Né? Ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Yeshua nunca mandou mandar... Quando que Yeshua mandou fazer uma cruzada e matar um monte de gente? Como a religião fez? Nunca. Isso daí não tem nada a ver com Cristo. Isso aí tem a ver com assassinato. Genocídio. Ok? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, olha só, né? Ele queria tanto ter o perdão dos seus pecados. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ok? Então, este é o poema que o amigo judeu do Rabino Sam Stern leu, escreveu, copiou para ele, e ele então leu esse poema, né? E aí, o amigo dele falou, e aí, o que você achou desse poema? E ele então respondeu, né? Ué, você está falando do seu Messias, mas você é cristão, é aquilo que eu falei. Já deram uma Bíblia falando de Yeshua, que Yeshua é o Messias. Já deram isso para ele lá, uma Bíblia, um Novo Testamento. Então, agora ele vê, o amigo dele dá um poema, e ele lendo o poema, ele fala, isso aqui é Jesus, é Jesus, é Jesus. Você está falando do seu Messias. Tipo assim, que novidade eu tenho? Aí eu estou acrescentando. Eu já li o Novo Testamento que fala que é o Messias. Você me deu um poema que fala que é o Messias. Mas aonde que está? Né? Aonde que está o Messias aqui na Torá para eu entender? Né? Mais ou menos isso. Eu estou acrescentando coisas aqui. Então ele falou, é o seu Messias. Você escreveu um poema sobre o seu Messias. E aí esse amigo dele falou assim, não. Você não leu o meu poema. Você leu Profetas Isaías, capítulo 53. Aí ele teve um choque de realidade. Como assim? Isaías 53. Isaías 53 é um daqueles capítulos que as pessoas não podem ler sozinho. Os rabinos, não sei se são todos, mas tem essa prática. Quer ver um exemplo? Na Bíblia judaica, que tem as parashiot,
né, que são as porções semanais. Então tem a Bíblia, que é outro, não tem, não, acho que não é nem parente. Tem a Bíblia, né, que eu tenho inclusive, que é do David H. Stern, de saudosa memória, faleceu esse ano, o ano passado. Então, nessa Bíblia, ela tem as paraxá. Tem a paraxá e a haftará. Paraxá é uma porção da semana para ler a Torá durante o ano. Nós estamos terminando este ano. Estamos terminando agora, né? Essas porções. E tem a haftará, que é a porção dos profetas. Então, a haftará está ligada ao que está escrito na Torá. Então, se você pegar as porções, tem essa Bíblia, então você lê, terminou a paraxá, ele indica, olha, a haftará dessa semana. Aí você vê lá o livro do profeta, que você vai ver, na do David H. Stern, tem também a parte da Brit Hadashah, que é do Novo Testamento, chamam de Novo Testamento. A Bíblia da Sefer, ela não é exatamente uma Bíblia, é só as porções, é a Torá da Sefer. A Torá da Sefer, ela não tem, obviamente, a Brit Hadashah, ela só tem a Torá e a porção dos profetas na sequência. Então você terminou a profeta, terminou lá Deuteronômio capítulo 28, 30, por exemplo, aí terminou, já entra a página do profeta. E quando você vai lá, você vai ver o seguinte, tanto em uma quanto na outra, você vai ver as parashiot, né, as paraxá no plural, ela está lá a cada semana, termina, indica um profeta. Então, quando chega, por exemplo, Isaías 50, a paraxá da semana tem Isaías 51. Ok, terminou a leitura, vai para Isaías 51, lê Isaías 51, tem os versículos lá certinho. Aí, na outra semana, termina Isaías 52. Você vai na outra semana, lê a porção, depois, por último, você lê 52. Na outra semana, você vai lá, você lê a paraxá da semana e a haftará, Isaías 54. Cadê 53? Tiraram da paraxá, ela está na Torá, está na Bíblia judaica, ok? Mesmo sem o Novo Testamento, está na Bíblia judaica, mas eles não indicam a leitura de Isaías 53, tiraram da lista, porque é mundial, a lista todo mundo lê a mesma porção, né? Todo judeu, e o judeu messiânico também, lê a porção, mas eles tiraram o Isaías 53, por quê? Porque se lê Isaías 53, pode acontecer o que aconteceu com o Sam Esther. Ele falou, esse aqui é o Messias, esse aqui é Jesus. E dele foi interessante porque se ele tivesse lido com a indicação de alguém, ele ia estar armado. Não pode ser. Não, ele foi desarmado. Ele achou que estava lendo um poema. Então, se ele estivesse lendo o poema, ele, crendo que ele estava lendo o poema, ele encontrou Jesus. Você está falando de Jesus. Pois é, só que não é eu que falo, não. É Isaías. Abre a sua Bíblia aí. Ele foi lá, abriu a Bíblia, e ali ele encontrou o Messias. Ele chorou. Ele se arrependeu. Ele se sentiu justificado. O perdão dele veio com oferta de sangue do Messias. E ele encontrou Yeshua desta maneira. Amém? Eu queria compartilhar esse testemunho, que para mim é um lindo testemunho, com você. E eu espero que seja edificante para você. Que Deus abençoe você neste novo ano de 5.784. Que Deus encha você de sabedoria, de entendimento, de tudo de bom. Amém? Eu quero te mostrar uma coisa. Que é o livro Tirando os Óculos Romanos, segunda edição. Ok? Esse livro, ele tem 496 páginas, se não me falha a memória. 494, uma página branca aqui, 496. A gente está trabalhando nele ainda. Tem alguns errinhos, coisinha pouca aqui, tá?
E eu estou refazendo, corrigindo, enfim. Eu pretendo, se Deus permitir, sortear ele em breve, tá? Então, não no próximo Shabat, né? Não é nesse Shabat do dia 15. Também não é no outro do dia 22. Talvez no dia 29 de setembro ou virando outubro. Não sei. E aí a gente vai ver como que a gente vai fazer, tá bom? Então, peço que você fique atento aí nas lives e se você quiser, né, concorrer com o livro e a gente vai estar sorteando ele, tá bom? Na semana retrasada, que eu já não sei mais porque está gravado, né, mas faz alguns dias, a gente sorteou um da primeira edição. Né, quem ganhou foi a Mardali. Ela não vai concorrer dessa vez, tá? Ou pode até concorrer, mas se sair o sorteio, a gente só vai ver que ela teve muita boa sorte e vai sortear de novo, tá? Se Deus permitir, a gente vai então fazer esse sorteio, tá bom? E eu agradeço aí a sua atenção, que Deus abençoe, Shana Tová, e uma semana abençoada aí, Shabbat Shalom, e até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.